Que nós recebemos a todos e nos encontramos aqui, né? Mais uma terça-feira. Sejam todos bem-vindos, os nossos companheiros também que nos acompanham pela internet, também sejam muito bem-vindos. Então, companheiros, eu vou passar os nossos recadinhos. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Então, seja bem-vinda, tá? Os nossos horários, como todos sabem, né? Nossa programação já está afixada lá fora, os nossos dias, horários de palestras. Só relembrando, quem quiser passar pelo plantão de atendimento, só chegar mais ou menos uma meia hora antes de iniciar as palestras. Lembrando a todos do nosso trabalho de sexta-feira, atendimento espiritual e o grupo de apoio a dependentes químicos, tabagismo e familiares. Nós começamos por volta das 8 horas na sexta-feira, então quem quiser participar é só chegar aqui próximo das 8 horas. E lembrando, né, pessoal, que, bom, esse domingo agora foi a nossa festa das famílias, então queremos agradecer a todos que ajudaram com as sacolinhas, que colaboraram de alguma forma, né? Foi um domingo muito feliz, né? Estávamos lá com, acho que, quase umas 300 pessoas. Então, foi uma alegria muito grande. As crianças que receberam as sacolinhas, a festinha, o Papai Noel que esteve presente. Então, foi uma alegria muito grande. Depois nós vamos publicar, colocar umas fotos aí para vocês poderem ver. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos, tá? E, gente, aqui, né, novamente, continuamos todo mês montando as nossas cestas básicas e a gente está novamente pedindo ajuda de vocês. Esse mês, nossas prioridades são leite em pó, arroz, óleo, açúcar e macarrão. Tudo que vier é bem-vindo, mas as nossas prioridades maiores são estas, tá? Então, pedimos a colaboração de vocês mais uma vez. E o outro recadinho que eu queria falar é sobre a nossa viagem, né, que vai acontecer em abril do ano que vem, dia 21 a 23 de abril, para Sacramento e Araxá. Algumas pessoas já foram, já conhecem, já sabem que experiência legal que é essa, né? Viajarmos o grupo aqui, saindo da Casa do Caminho, nós saímos na quinta-feira à noite e voltamos no domingo. Vai ser numa emenda de feriado. Então, nós vamos conhecer lugares novos e vamos para outros que a gente, todos os anos, já visitamos. Então, quem tiver interessado, gente, é só falar comigo, com a Sandra, com a Kil. Nós já estamos fazendo a venda da viagem e estamos parcelando o pagamento. Então, para chegar na época da viagem, já está tudo pago. Então, vocês nos procurem, tá? Só para terem uma ideia, o valor total da viagem é R$ 750. Estamos dividindo em 5 parcelas de 150, tá? Quem se interessar, quiser mais informações, é só nos procurar. Então, tá bom. Então, agora nós vamos iniciar aqui o nosso trabalho. Vamos iniciando com uma prece, para que nós possamos nos sintonizarmos com os amigos que estão presentes, nossos amigos espirituais, e com toda essa energia boa, positiva, acolhedora, que está presente, que nos recebe nesta casa. Então, companheiros, nós vamos elevando os nossos pensamentos a Deus e colocando bem pertinho de nós o nosso mestre, amigo Jesus. Esse mestre, irmão, amigo e companheiro, que tanto nos ensinou, que tanto nos exemplificou e hoje está aqui, nos recebendo de braços abertos,
nos acolhendo em nossas maiores necessidades, em nossas dores, recebendo-nos com toda a sua energia e com toda a sua luz. E esse companheiro que nos fortalece, que exemplifica e irradia todo esse amor. É com ele, então, que estaremos presentes, acompanhados toda a noite, abrindo nosso coração, a nossa mente, para recebermos a sua palavra que vai ser transmitida através da palestra dessa noite. Que possamos estar receptivos, abertos, para receber tudo aquilo que nós viemos buscar. E mais ainda, tudo aquilo que nós necessitamos, embora não saibamos, que nós necessitamos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento como pessoas e como espíritos. Então, é com esse sentimento de paz, de gratidão, que nós vamos dar início à reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, é com imensa alegria que nós vamos receber o nosso companheiro Gessé, que fará por nós a palestra de hoje. Seja muito bem-vindo, Gessé. Meus amigos, boa noite. Boa noite. Nós vamos trabalhar juntos mais um tema dessa noite. O tema dessa noite, ele é texto, redação, momento espírita, e ele começa assim: desalentados jamais. Não há dúvida que vivemos na Terra um período profundamente perturbador, desalentador sob muitos aspectos. Na área da economia, as dificuldades estão presentes em todos os cantos do mundo. A sociedade consumista desequilibra o bom senso dos desavisados, que gastam mais do que têm. O comportamento das criaturas inclina-se para diretrizes desarvoradas nestas horas graves que experimentamos. Porém, são muitos os bens à disposição da criatura humana, graças ao progresso conquistado, à evolução da ciência e da tecnologia. Podemos observar que muitas enfermidades terríveis têm encontrado tratamentos adequados. Aumenta, no entanto, o número dos descontentes para quem tudo está irremediável. E aí a gente começa a pensar um pouquinho sobre isso. A gente sabe que quando a gente vem aqui, nós procuramos trabalhar juntos para tentar refletir sobre alguma coisa, tentando chegar a algum modo, de alguma maneira, né, para nós, alentador. E a gente fala aqui, né, o tema hoje, desalentados jamais. O que é alento? Alento é força, alento é respiração, alento é coragem, alento é fôlego. Quando a gente toma fôlego para compreender e para se colocar diante de algumas coisas. E aí o texto, ele começa de uma forma, de certa maneira, difícil, né? Nós, prestando atenção no que a gente vê ao redor de nós, nós percebemos exatamente isso. O mundo parece mesmo estertorar. Ele parece mesmo que está num momento de convulsão. A gente percebe isso claramente. Prestando atenção no nosso país, ou prestando atenção no que está acontecendo no mundo, a gente percebe claramente que, de fato, nós temos algumas coisas que se nos apresentam como desarvoradoras mesmo. Se a gente não tiver uma força, uma âncora, se nós não tivermos as nossas raízes muito bem colocadas, a gente de fato se desarvora. E aí quando a gente vem aqui, todos nós fazemos isso, a gente vem aqui para buscar alento. Exatamente o contrário. Embora nós comecemos com um momento de reflexão,
A gente vem buscar exatamente o contrário. Queremos a reflexão, queremos entender o porquê, mas nós estamos aqui, eu creio que é exatamente isso, nós estamos aqui para construir em nós esperança. É isso que a gente faz aqui. Em todos os lugares que nós vamos, seja aqui ou seja em outras casas religiosas, de qualquer tipo, as pessoas vão até esses lugares para buscar um pouco de alento, um pouco de coragem, um pouco de respiração em meio a esse aparente caos. E de fato, olhando para o que está acontecendo aqui, se nós mergulharmos apenas nas coisas materiais, nós de fato vamos achar que nós estamos à deriva. A Joana de Ângeles, nesse livro, Após a Tempestade, eu gosto muito dos textos da Joana de Ângeles. Volta e meia, eu trago eles para minhas palestras como base, né, para as minhas palestras. Porque a Joana de Ângeles, ela nos permite, de uma maneira sábia, de uma maneira serena, de uma maneira muito, às vezes, dura até nas palavras, mas ao mesmo tempo, dura não no sentido de aridez, mas no sentido de firmeza. Ela nos coloca diante de situações que nós vivenciamos, que parecem que são apenas deste tempo, desta semana, destes dias, desse mês, mas que na verdade ela já fala lá do final do século XX, ela fala do início do século XXI, e ela permite a nós lançar um olhar para o nosso passado, para conseguirmos enxergar o futuro. Todos nós que estamos aqui, nós já temos algumas certezas. Primeira certeza, nós somos imortais. O espírito permanece. O corpo, essa pequena quantidade de matéria que nós temos, ela vai de fato descer ao pó. Nós todos sabemos disso. Nós precisamos das coisas materiais. As coisas materiais são aquelas que nós tocamos, são aquelas nas quais nós nos apoiamos para poder sobreviver. Mas a sobrevivência do corpo físico. Nós sabemos que, de fato, nós somos muito mais do que isso. E também, por consequência, o próprio raciocínio nos remete que nós também precisamos das coisas materiais apenas para que elas sirvam de forma de caminharmos adiante. Nós precisamos das coisas materiais para o nosso sustento do corpo físico, mas ela não é a finalidade da nossa vida. As coisas espirituais são aquelas que nós buscamos de verdade, né? Então, e aí a gente volta para as reflexões iniciais, né? Quando coloca aqui o texto inicia aqui do Momento Espírita, não há dúvida que vivemos na Terra um período profundamente perturbador, desalentador sobre muitos aspectos. De fato, aparentemente, nós vivemos num momento de delírio, num momento de dor, num momento em que aparentemente nós não temos saídas. Mas quando nós percebemos que nós vivemos muito mais do que esses 50, 60, 80, 100 anos que nós vivemos nesse corpo físico, que nós somos espírito, que nós passamos pela Terra com algumas missões, que as missões primordiais, elas dizem respeito a nós enquanto aprendizado, elas também dizem respeito aos outros que caminham conosco, que todos nós precisamos caminhar adiante, uns segurando nas mãos dos outros, porque não somos autossuficientes, precisamos uns dos outros. É necessário entendermos de uma vez por todas as lições da fraternidade, as lições da solidariedade. É necessário compreendermos que nós não aprendemos sozinhos, que aqueles que aparentemente sabem mais que os outros, eles na verdade, eles servem de âncora ou de suporte para que outros também possam alcançar a luz. Todos nós estamos fadados, num tempo ou noutro, a alcançar a luz. O Espírito, ele permanece. São as grandes lições que a gente teima em não compreender. E aí, a gente presta atenção no que está acontecendo no Brasil, no que está acontecendo na Terra, e a gente começa a prestar atenção em algumas coisas, fazemos contraponto com um pouquinho que nós já aprendemos do mundo espiritual, que por milhares de anos vem nos trazendo lições gradativas que nós demoramos a assimilar.
Quando eu falo nós, estou falando a humanidade. Nós demoramos a assimilar determinadas lições. Nós parecemos compreender intelectualmente. A gente entende o texto, a gente entende a palavra, a gente acha que, olha, eu entendi o raciocínio, mas a construção daquilo dentro de nós, ela é demorada, ela é complicada. Nós somos meio que impermeáveis a que aquilo se introjete em nós. Introjetar isso enquanto valor de que nós devemos caminhar juntos, de que a fraternidade é a grande construção humana, que a terra precisará passar por inúmeras provas e expiações, que essas provas e expiações são dolorosas, mas que elas são necessárias. E aí a gente compreende um pouquinho do que está acontecendo. Porque a gente sabe que o mal, né? Eu gosto muito dessa ideia, porque é uma ideia simples de ser assimilada. O mal é barulhento. O mal, ele aparece muito. O mal, ele se constrói e ele se mostra, porque ele é orgulhoso, ele é vaidoso, então ele se mostra muito. O bem, ele é silencioso. O bem, ele caminha ao longo dos vários anos, dos séculos, mas ele faz isso silenciosamente. É por isso que a gente tem a impressão de que o mal está vencendo em todas as esferas. Em todos os lugares nós temos a impressão, a gente olha para as coisas e fala, meu Deus, mas como isso é possível? Será que não compreenderam ainda determinadas questões? Os nossos governantes, os nossos líderes, aqueles que acariciam o poder, nós olhamos para aquilo e a gente, em algumas situações, se fica, mas como é possível agarrarmos-nos tão pesadamente às questões mais da terra? Olhando para nós mesmos, nós compreendemos. Porque é difícil para nós superarmos-nos. É difícil para nós, embora às vezes compreendamos a letra, a ideia intelectualmente, mas a construção interna daquilo em nós, ela é mais complicada. Você entende o raciocínio, nós entendemos o raciocínio, mas a construção daquilo em nós, de verdade, ela é complicada. Nós temos 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas, cada qual lutando desesperadamente para sobreviver. Nós temos visto claramente como isso acaba, de certa forma, desarvorando as pessoas em todos os lugares do mundo. Nós temos visto isso aqui no nosso país. Como é que o apego ao poder, como é que o apego às coisas materiais, como ela tem corroído a nossa sociedade de um jeito pesado, difícil até de nós compreendermos. Nós temos dificuldade até para compreendermos isso. Nós temos visto como que as modificações no plano político, no plano social, como elas afetam as pessoas e como as pessoas se desarvoram diante daquilo. A gente tem visto isso todos os dias, toda semana. Parece que a situação do mundo tem feito com que os seres humanos todos entrassem num processo de amálgama. É como se estivesse se misturando todos e cada qual buscando coisas muito semelhantes. E aí é uma briga, é uma corrida para ver quem consegue abocanhar a maior parte. 7 bilhões de pessoas, todas tentando sobreviver. É claro que eu estou simplificando muito. Tem muita dor nesse processo. Muita dor nesse processo. E aí a nossa pergunta que fica: como é que nós passaremos por isso? Há esperança. A construção que nós fazemos aqui, e o que nós viemos buscar aqui, é exatamente alguma resposta que sirva para nós de esperança. É isso que a gente faz aqui. A primeira coisa é compreendermos que nós, enquanto espíritos, somos imortais. O espírito permanece. O nosso corpo, ele vai sofrer sim as dores da carne. Ele vai sofrer esses estertores das questões materiais. Mas o nosso espírito permanece. A gente continua. Agora, que terra que nós vamos construir? Essa terra, essa nova construção, esse reino, já vem sendo anunciado há muito tempo. Nós esperamos, a gente ouve dizer,
e fala nesse reino como uma coisa fugidia, distante. Alguns imaginam que esse reino, o reino dos céus, ao qual se referia Jesus, é um reino distante, um reino em outro lugar. Mas na verdade, a construção dele, ela é aqui, ela é diária, ela é individual, assim como também é coletiva. Na medida em que nós nos transformamos individualmente, a gente consegue transformar também a coletividade. Esse processo é lento, é difícil, é doloroso, não é? Então, a gente ouve falar da construção do reino de Deus e ouve dizer, e os Espíritos nos alertam quanto a isso o tempo inteiro, que a terra será transformada, que nós estamos nos estertores de uma modificação, de uma terra de expiação e prova, para uma terra transformada, uma terra que ela passe por um processo de renovação. A renovação na terra é construída por nós, todos os dias. Na modificação individual e nas modificações coletivas. Elas estão entrelaçadas. Não é possível modificarmos a terra a partir apenas de estruturas políticas maiores. A transformação ela só se dará a partir das reformas íntimas, a partir das reformas individuais e gradativamente. Nós construiremos sim uma nova terra. Ela é construída por nós. O reino dos céus, o reino de Deus que virá na oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino. Esse reino que a gente tenta copiar, que a gente tenta criar aqui no planeta, ele é um reino que tem que ser construído por nós. Mas para isso nós temos que nos transformar. A humanidade há muito tempo sonha em transformar a Terra, por vários modos diferentes. As transformações todas, elas passam por vários aspectos. Tentaram transformar a Terra de diversas maneiras, nos aspectos políticos, nos aspectos sociais. Algumas fórmulas foram modificadas ao longo dos séculos. Algumas permanecem aí até hoje. Algumas tiveram que se transformar na marra, porque elas encontraram muita luta, muita dor. As transformações todas levaram os homens à guerra, levaram os homens a dores que eles nunca esperariam suportar. Passaram por essas dores, aprenderam algumas lições e transformaram alguns lugares. Nosso país agora também está passando por momentos muito difíceis. Individualmente, cada um tem uma maneira de pensar esse processo todo, né? Politicamente, socialmente, mas nós precisamos ter em mente que é necessário transformarmos-nos individualmente. Não há como modificar o planeta Terra sem essa transformação baseada na fraternidade. Joana de Ângeles se refere a isso. Ela coloca assim, dessa maneira, nesse livro, Após a Tempestade. Ela diz assim sobre essa transformação. Só um minutinho. As grandes nações, materialmente estruturadas e guindadas ao ápice, pela previsão futurológica de mentes e computadores, que prometiam tudo resolver, fazendo soberbas e vãs as criaturas, foram surpreendidas, há pouco, pelas consequências gerais da própria impetuosidade. O homem é impetuoso. O homem acha que resolve todas as coisas. Mas quando a gente enfrenta as forças da natureza, mesmo com toda a ciência e a tecnologia que nós temos, nós percebemos como nós somos pequenos diante das forças do universo. Então ele diz assim, no resultado, fomos surpreendidos há pouco pelas consequências gerais da própria impetuosidade, no resultado da guerra no Oriente Médio, fazendo-as parar e modificando, em muitas delas, nessas grandes nações, as estruturas e programas, previsões e soberania, pelas exigências do Deus petróleo, em que estabeleceram as bases do seu poderio e das suas glórias, decepcionadas, atônitas. Algumas dessas nações tiveram a economia abalada, padecendo crises que resultaram do gravame geral, modificando a política interna e externa num atestado de nulidade quanto aos compromissos humanos assumidos, à segurança e à precariedade das humanas forças.
Como resultado, apressam-se as negociações por acordos diplomáticos, conchavos políticos e econômicos, enquanto a fome, campeando desassombradamente, confirma a falência dos cálculos e das fantasias materialistas, visivelmente perturbadas no testemunho dos seus líderes, em convulsas transações com que tentam reequilibrar o poderio avassalado quando não perdido. O poder, no entanto, muda o tempo inteiro de mãos. Todos os poderes, todas as coisas se transformam. A gente pode achar que as coisas permanecem como estão. Só observando um pouquinho a história, nós percebemos que não existem forças que não sejam guindadas ou modificadas por outras forças. Aquilo que é o poder hoje, de qualquer tipo, será transformado amanhã. Os grandes impérios da antiguidade, Grécia, Roma, todos passaram. Os grandes impérios do século XIX, até o século XIX, no próprio século XIX, a Inglaterra era a maior potência do mundo. Hoje já não é mais tão assim. Os Estados Unidos hoje têm que dividir poder com outros povos que estão crescendo na economia, na tecnologia, na ciência. Logo, logo, nós teremos transformações que atingirão toda a humanidade. É uma questão de tempo. As coisas se modificam. E nós? O que nós faremos? Diante desse aparente caos, nós devemos construir forças em nós. Nós devemos ter em mente que todas as coisas passam, que tudo que é construído na humanidade é efêmero. Os Espíritos ensinam isso o tempo inteiro. Podem durar 500, 100, 200, 500, 1000 anos, mas passam. 1000 anos diante da eternidade não é nada. É um estalo diante da eternidade. Nós somos aprendizes do tempo. Nós somos aprendizes de nós mesmos e dos outros que estão conosco. Todas as coisas passam. O que nós devemos construir é força dentro de nós. Aquilo que nós construímos de material permanece na terra. Aquilo que nós buscamos tanto como as razões das nossas vidas, na verdade não é levado para o plano espiritual. Aquilo que é essencial em nós é o que nós construímos dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Todas as outras coisas passarão. Tudo que é material passará, se transformará, é átomo, modifica, fica na terra. Os títulos acadêmicos, títulos de outros tipos, respeito que nós angariamos na terra por conquistas materiais e sociais, elas não serão levadas conosco. Nós seremos vistos, enxergados por aquilo que nós somos de verdade, que é o que nós construímos em nós. E para enfrentar as questões todas, eu tenho visto, e nós todos acho que conhecemos pessoas, que se desarvoram quando enfrentam problemas nesta vida. Eu tenho visto pessoas que têm mudanças difíceis do ponto de vista social, por exemplo, e elas se desarvoram completamente, porque elas não estão acostumadas a determinados rigores que a pobreza material coloca para algumas pessoas. Algumas pessoas acostumaram-se a viverem cercadas de mimos materiais, porque elas tiveram berços sociais diferentes, porque elas de alguma maneira foram cercadas e também porque construíram coisas, mas muitas delas não têm força para suportar a perda material, a perda de status social, a perda de entes queridos que serviam como âncoras para nós. Todos nós temos isso, mas a construção maior é aquilo que nós construímos em nós. A força maior para o enfrentamento da vida, diante desse caos todo que a gente percebe, é aquilo que nós construímos de esperança no nosso coração. São as certezas que nós continuaremos além deste tempo e além deste corpo físico. Se nós não conseguimos enfrentar nem as questões do dia a dia, que dirá questões maiores que nos são colocadas às vezes pela vida. Jesus nos ensina a construir esperança dentro de nós.
sempre a lição do Evangelho é a lição de esperança. Eu sempre gosto de lembrar isso, porque é o que eu lembro para mim mesmo todos os dias. A gente enfrenta a vida e muitas vezes a vida te dá uns tombos. É normal, todo mundo é assim. Todos são assim. A gente toma tombo todos os dias, mas a gente também se levanta todos os dias. Depende da força que você construiu dentro de você. Você cai e se levanta. Você consegue construir com aquilo que Deus te permite. Nenhuma prova nos é colocada sem que seja permitido pelo plano espiritual e sem que nos coloque aquilo como aprendizado. É difícil às vezes. Nós vamos chorar, a gente vai se sentir desanimado muitas vezes, mas a gente tem que ter alento. O tema de hoje não é exatamente isso? Desalentados jamais. Não estamos em desalento. Em desalento significaria que nós estaríamos sem respiração, sem fôlego. Quando a gente está muito triste, quando você não sabe o que fazer, ora e silencia. Muitas vezes, quando nós já não sabemos o que fazer, a oração é o nosso alento. É quando a gente chora, ninguém precisa ver. Você está sozinho, você está consigo mesmo e está com Deus. E aí você pede, você fala o que você precisa falar com o seu coração. E aí você ganha forças para continuar. Amanhã aparecerá uma nova porta, um novo caminho. Quantas vezes nós não temos isso na nossa vida? A gente acha que aquilo não tem saída. E aí você vai dormir, muitas vezes dorme depois de muito tempo, porque você não vê saída para aquele problema, e no outro dia te aparece uma solução que você sequer imaginava. Nós tentamos, lógico, né? Não adianta também ficar só parados, sentados, chorando, que não vai aparecer a solução. Mas se você tentou de todas as maneiras, se você tenta todos os dias, e você já não sabe o que fazer, e pede com o coração a Deus, sempre abrirá uma porta, sempre abrirá um caminho. No mínimo, você terá forças para suportar as dores que virão, porque a construção maior está dentro de você. Né? Essa construção de um novo reino, ela começa em nós. Nós esperamos a construção de uma nova terra, uma terra de renovação, uma terra onde não haverá violência, uma terra onde as pessoas se respeitem, uma terra de fraternidade. Utópico, né? Parece utópico. Mas essa construção, ela é possível. Ela vem sendo tentada pelos homens ao longo de milênios. Não fossem os homens que acreditam em transformações, em sonhos, a humanidade não teria construído coisas fabulosas. Porque nós temos caos em alguns aspectos, mas nós temos também coisas fabulosas que são construídas pelos homens. Muitas vezes, homens silenciosos que acreditaram em sonhos e transformaram aquele sonho em realidade. E transformaram muitas vezes aquele sonho em realidade, não só para ele, mas para outras pessoas. São apóstolos ou são missionários de luz, que vêm com determinadas missões. A primeira missão desses missionários, eles próprios. As outras missões, ajudar os semelhantes a caminhar adiante e a construírem esperança neles mesmos e na transformação da própria terra. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Já está terminando? Já está quase. Eu só vou terminar com o seguinte. 700 anos antes de Jesus, o profeta Isaías já falava de uma terra transformada. Muito antes de Jesus, ele já falava de uma terra transformada. Você vê como esses sonhos, eles estão relacionados à própria essência da construção do Evangelho. 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, profeta do povo hebreu, né, já falava de uma terra transformada e falava de alguém que viria trazer uma mensagem de boa nova. A terra estava em trevas e viu uma grande luz. Falava Isaías 700 anos antes do nascimento de Jesus. E ele dizia dos frutos que virão deste homem, Jesus. Viria um novo mundo, viria uma terra transformada. E aí ele fala assim, Joana de Ângeles depois se refere um pouquinho a isso, eu já estou terminando. Ele diz o seguinte,
Ele diz assim: era um reino descrito em Isaías, que diria: brotará um rebento, e de suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, de conhecimento e de temor ao Senhor. Julgará com justiça os pobres, em defesa dos mansos da terra, e falará com verdade, e dele brotará justiça. Morará nessa terra transformada. É claro que é uma alegoria, né? O lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e suas crias se deitarão. O leão comerá palha como boi, não se fará mal nem dano algum, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, e toda lágrima se secará. Olha o que Isaías falava sobre Jesus 700 anos antes do nascimento dele. E ele fala lá dessa esperança que a humanidade tem de criar uma terra transformada. Nós estamos sim nos estertores de uma terra de expiação e prova. Nós não sabemos quanto tempo durará esses estertores. É claro que isso produzirá dor, mas essas dores são necessárias, como as dores do parto. É o parto de uma nova terra. Nós devemos manter sempre a esperança dentro de nós. Gente, muito obrigado, viu? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? O Gessé, participando aqui da nossa... Vamos raciocinar juntos aí. Tudo bom? Oi, você está bem? Tua palestra, ela sintetizou muito o que nós vivemos na última semana. É. Eu te falo porque, assim, como o futebol envolve muito a minha vida, eu ainda estou tentando, embora a gente tenha as convicções, enfim, que não vem agora ao caso, tentar ter esse alento. Nós que estamos afastados, né? Mas justamente eu vejo essas famílias que tiveram toda essa perda, futebol que teve uma perda grande. Abrupto, né? De uma maneira, até estava... O último jogo da Chapecoense eu assisti. Chegou uma hora que estava parecendo que eu estava assistindo o jogo do Palmeiras, de tão envolvido que eu fiquei. E aí você tem uma situação dessa, para você assimilar, para você buscar o alento. E aí eu mais ou menos busquei o que aconteceu no filme do Bezerra de Menezes. Tem uma hora que, durante uma sessão que eles estão tendo, um materialista queria desafiá-lo para um embate. Aí ele fala exatamente o seguinte: se o materialismo um dia conseguir levar alento, levar esperança, aí eu participo do debate. Então é muito isso que nós estamos tentando, embora numa situação dessa, é o tempo para você tentar assimilar. Né? Pois é, essa coisa dos meninos lá, que partiram dessa forma tão abrupta, tão triste, né, para todo mundo, ela tem esse lado trágico para as famílias, para as pessoas que acompanharam, porque não teve quem, acho que não se emocionou com aquilo. Mas ela tem outro lado também, que eu nunca tinha visto. Eu acho que nenhum de nós aqui, alguns mais velhos que nunca tinha visto. As pessoas, de alguma maneira, seja por um momento, elas deixaram de pensar em si mesmas para pensar no coletivo. Né? Eu vi uma coisa que eu nunca pensei em ver. As torcidas organizadas que se encontraram sem violência, torcida independente do São Paulo, a Mancha Verde do Palmeiras, a Gaviões da Fiel do Corinthians, que são torcidas que nós conhecemos, que são muito envolvidas com a violência,
e elas conseguiram marcar por eles próprios. Eles se organizaram e marcaram um encontro onde todos fizeram homenagem a um time, né? E aí, estes momentos, as homenagens todas que nós vimos no mundo inteiro, e o esporte tem essa característica de unir as pessoas, né? Futebol, às vezes, ele desagrega muito. É muita emoção, muita paixão. Mas eu vejo que aí é como você falou, tem o lado positivo. As pessoas voltaram a se agregar. A rivalidade, às vezes, é que eu falo, tem que ficar no campo. Foi deixar de lado, né? Aí, fora disso, até situações de times que nunca vestiriam verde vão jogar de verde. Nunca, você viu? Então, isso é interessante. Desportivamente, agora, é sempre uma situação que eu acho que é o tempo que vai, de alguma maneira, restabelecer algo que era inesperado, né? Algo que foi muito impactante. É verdade, mas o que me chamou a atenção, eu não sei se vocês concordam comigo, é que por um momento você tem fé na humanidade. Você fala, meu Deus, olha o que as pessoas são capazes de fazer quando elas estão todas unidas diante de um evento, né? Uma situação trágica, mas uma situação que uniu todo mundo, não é? Pelo menos naqueles momentos, naqueles dias, você teve aí, as pessoas deixaram de pensar de forma egoística e começaram a pensar coletivamente. Gente, imagine a humanidade toda se elas conseguissem pensar de forma coletiva para resolver problemas pontuais da humanidade. Nós conseguiríamos resolver, mas ainda nós estamos mergulhados no egoísmo. A maior parte do tempo nós não estamos dessa forma solitária, fraterna, que é o que tenta nos ensinar Jesus com o Evangelho e os Espíritos de luz há muito tempo. Não há saída para a humanidade se não for pela fraternidade. Pelo egoísmo, nós vamos nos matar, nós não vamos transformar. É claro, e aí a gente volta, né, à questão da noite, é claro que a Terra está no momento de convulsão, mas é necessário para que a gente construa algo melhor adiante. Então o nosso papel qual é? Vamos tentar construir em nós desde já. É isso que a gente tem que ter como meta. Não vamos deixar a nossa mente ser tomada pela cólera, pelo medo, pela angústia. Vamos compreender que nós somos imortais, que o Espírito permanece, que nós estamos lutando sim, mas que nós vamos vencer e que nós devemos manter o nosso alento, não é isso? Desalentados jamais, né? Eu acho que é isso, né? Bom, obrigada, gente, obrigado, viu? Obrigado aí pela paciência, tá bom? Então agora vamos para o momento das nossas vibrações, que nós podemos colaborar, né, como bem disse o nosso companheiro Gessé, também na transformação, nossa transformação interior e na transformação desse nosso planeta. Então nesse momento nós vamos buscando os nossos melhores sentimentos e emitindo através das vibrações a todos os locais e a todas as pessoas necessitadas. E acima de tudo, emitindo as nossas vibrações de paz, de amor, de solidariedade a esse nosso planeta. Então nós vamos vibrando para que haja o entendimento, a fraternidade, a união e a compreensão entre todos os habitantes desse nosso planeta, unindo as nossas forças e os nossos pensamentos, para que juntos caminhemos evoluindo. Então nós vibramos por todos aqueles que sofrem, pelas dores físicas, pelas dores espirituais, que possam se sentir fortalecidos
e possam continuar caminhando, se transformando, buscando passo a passo, dia a dia, soluções melhores, soluções mais pacíficas e dividindo, né, como irmãos que somos, as nossas bênçãos, a nossa ajuda, o nosso amor. Vibremos pelos nossos lares, para que todos esses sentimentos também estejam presentes no dia a dia, nas relações com os nossos familiares, com os nossos vizinhos. Vibremos paz, amor e fraternidade. Vamos pensar neste momento, naquele companheiro, naquela pessoa que nós sabemos que esteja necessitando de fortalecimento, de alento, de ajuda. Vibremos por esse companheiro, que ele possa se sentir amparado, mais fortalecido, para continuar enfrentando na sua caminhada. E assim, então, nós vamos agradecendo por todos os ensinamentos recebidos, por todas as vibrações de amor que recebemos nesta noite, nesta casa, Pai. Que possamos voltar aos nossos lares, refletindo um pouquinho mais o que podemos fazer por nós e por nosso país, pelo nosso planeta. E através dessa reflexão, possamos trilhar um novo passo, uma nova caminhada. Que possamos retornar aos nossos lares em paz e segurança, alegres e felizes por tudo que recebemos, partilhando com os nossos irmãos, com os nossos familiares. E que possamos estar assim aqui novamente na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. E nós continuamos em silêncio, aí aproveitando esses momentos, continuando nessa reflexão e nessa sintonia com a espiritualidade. Boa noite.